Bom, senhoras e senhores, meninos e meninas, começando o nosso primeiro episódio no nosso podcast aqui da Agência do Bem, podcast Nossa Nota Solta, Música e Cidadania em Diálogo. Aqui nós temos nossos convidados aqui, Vitor, Henrique, Thiago. Vou pedir para vocês se apresentarem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão escutar, assistir. Meu nome é Vitor Damiani, sou educador musical, sou regente de coro e de orquestra, sou pesquisador também da Escola de Música da FRJ, no programa de pós-graduação, cursando mestrado. E aqui na Agência do Bem, já estou aqui há um tempo, né? Bastante tempo na Agência do Bem, entrei em 2013, vou completar aí, já tem mais de 9 anos trabalhando aqui, já como desde professor de canto coral, como maestro da Orquestra Coro Nova Sinfonia, também já passei pela equipe de coordenação pedagógica e estou muito feliz de estar aqui no Nota Solta. Gostei do nome, gostei do podcast. Parabéns para a equipe de coordenação pedagógica, porque essa ideia é muito boa. Assim, ela já tinha sido ventilada há muito tempo, mas nunca não teve pessoas, né, que conseguissem botar isso para frente. E agora conseguiu juntar várias pessoas super competentes e aí ele funcionou. Estou ansioso para o papo. É isso. Henricão, fala com a gente. Opa, agora. Bom, sou Henrique Machado, sou compositor, arranjador, regente também, principalmente orquestral, mas a gente faz uma ponta também coral se precisar, sem problema. Tenho formação em composição musical pela Unirio e também tenho mestrado em processos criativos, né, também pela Unirio, concluí nesse finalzinho agora, 2020 mais ou menos, né? E faço trabalhos aí como coordenador de grupos de referência, né, de orquestras, maestro, né, agora trabalhando também com essa parte de arranjo e dando aula também, porque precisa complementar ali, né, ganhar o pão tá caro, então não está precisando... que a gente pode fazer na música, a gente faz, né, para poder fazer a coisa acontecer, né? E tô feliz de estar aqui com vocês hoje, né, porque já tem uma passagem anterior pela Agência do Bem e poder voltar agora como regente, né? Vou dar spoiler ainda de qual grupo, que a gente vai falar daqui a pouco, provavelmente, né? Mas poder voltar novamente para essa casa é sinônimo de muita felicidade. Tiagão, nosso professor blogueiro, fala com a gente. Fala aí, então bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Também não sei quando esse episódio vai pro ar, mas estou muito feliz em participar desse primeiro episódio aqui do Nota Solta. O nome ficou bem legal, com essa galera top demais, né? Eu sou bacharel pela FRJ e também sou mestre pela FRJ em música, trompete, sou trompetista. Sou professor aqui da Escola de Música e Cidadania, da Agência do Bem, no polo de Itaboraí, na Amunci Musical. A gente tem feito um trabalho lá super importante com a garotada. A gente tem lá cerca de 60 alunos que estão indo muito bem aí, despontando no cenário também musical. E vamos conversar, né? Eu também sou guarda municipal músico, toco em banda de música, também participo de várias, como encaixei em orquestras no estado do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de tocar com a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Sinfônica Petrobras. A gente está aí fazendo nossa parte e ganhando um pão de cada dia também, né? Como o Henrique falou. Espero que o papo seja bastante interessante e produtivo para todo mundo que vai ouvir, né? A gente tem bastante informações relevantes para dar a todos nós aqui e é muito importante que esse podcast se propague e tenha cada vez mais episódios aí para frente. Maravilha, não, vai ser excelente, cara. Fazendo uma pequena contextualização também, falar um pouquinho da Agência do Bem. A Agência do Bem é uma organização, a sociedade civil de interesse público, que a gente está com essa iniciativa agora fazendo esse podcast, que a gente tem como objetivo discutir a música e cidadania, que basicamente são ferramentas do nosso principal projeto, que é a Escola de Música e Cidadania, que a gente está agora atualmente com 28 escolas de música no Rio de Janeiro e uma agora em Portugal. Estamos chegando para o mundo aí, num nível internacional. Essas 28 escolas de música, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil também. Então a gente tem polos tanto aqui quanto em outros estados, né? Então... Só para complementar, quem profetizou aí fora do Brasil foi eu, hein? É. Tem gente aqui que lembra, hein?
Chegamos em Braga, estamos em Portugal. Gente, então, vamos começar nossa conversa. A gente vai basicamente falar aqui dos grupos orquestrais que a gente tem na Agência do Bem. Mas antes de começar a falar dos grupos orquestrais em si, eu queria jogar para vocês discutirem aqui, a gente falar um pouquinho também de como que é a atuação de docente como professor atuando no terceiro setor, em projetos sociais e tal. Queria que vocês falassem um pouquinho de como que é. Opa, vou até pedir então para começar, porque essa parte que particularmente mexe muito comigo, né, no sentido de que eu, como músico, fui uma pessoa muito agraciada por projetos musicais desde o começo, né? Eu acho que eu tenho que... eu sempre gosto de afirmar, enfatizar que eles foram essenciais para que eu tivesse um futuro hoje, né? Eu chegar onde eu cheguei, sabe? Então, poder hoje retornar tudo que eu aprendi para a sociedade, para nossas crianças, né? Que a gente sempre fala de plantar a sementinha, né? E ver depois esses frutos germinando, eles seguindo adiante nos estudos, nos tendo como referência, para mim é o maior presente assim que eu posso ter como um docente, né? Quando eu vejo um aluno meu, por exemplo, de clarineta, que é o meu instrumento base, falando que vai seguir porque se inspira em mim ou em algum outro colega. É muito bom, assim, que a gente fala assim, caramba, a gente cumpriu nossa missão, né? Que a gente sabe que o projeto, ele não forma só músicos, né? Ele forma pessoas de bem, né? Ele forma cidadão, né? Ou seja, as nossas crianças, elas crescem conscientes do que é o mundo e como se comportar, assim, no sentido em relação ao outro, né? Na sociedade. Então, tem colegas que cresceram comigo que hoje são médicos, foram requisitados, né, a estar, por exemplo, em outros países, como Alemanha, França, Portugal. São chamados para poder ir para lá. E eu falei assim, caramba, cresceu comigo ali no projeto e começou ali em São Cristóvão, por exemplo, sabe, aqui no Rio. Então, eu acho que essa parte do ensinar, para gente que também nasce e cresce em projetos, tá devolvendo para a sociedade o que integraram para a gente em algum momento, né, das nossas vidas. E para mim é motivo de sempre estar me orgulhando, de sempre estar querendo incentivar nossos alunos a ir além, independente de qual seja a área que eles escolham fazer, mas incentivar que eles vejam além, porque é aquilo, né? O projeto também não se limita só a música. Geralmente a gente tem parcerias, né? Então, eu hoje... I can speak in English. Por conta de uma parceria que tinha com o projeto que eu participei, sabe? Então isso é muito legal. Então é muito além da sala de aula, né? Essa questão da docência, é o laço, é a parceria que eu falei, é o contato, é o lado social, é o todo, né? Sabe? Então, para mim, essa parte da docência, ela é incrível. Porque aí eu vejo na prática que realmente eu aprendi alguma coisa, porque eu sou capaz de ensinar alguém, sabe? Pelo que eu aprendi. Então, para mim é fenomenal. Você veio de projeto social também no teu aprendizado? Sim, comecei lá em 2005. Tem um tempinho já, né? Já começa a bater dor nas costas já e tal. Mas tem um tempinho já, mas comecei, cresci, tive oportunidades e hoje, né, trabalho neles também, sabe? Bem, eu vou falar de um lugar diferente do Henrique, né? Assim, eu não tive essa vivência de ter feito parte como aluno, como estudante de projetos sociais, né? Mas desde o início da minha formação como professor de música, eu busquei esses locais para poder atuar, né? Atuei já em vários outros lugares, né? Já atuei em escolas regulares, já atuei em cursos técnicos, né? Coisas fora desse universo do terceiro setor. Mas ainda assim, desde o início, desde ainda na graduação, aí que a gente vê a idade. Ele falou que ele entrou no projeto em 2005. Em 2006 eu estava entrando na faculdade, né? Já revelo que eu sou mais velho daqui. A idade começa a pesar. Começa a pesar, exatamente. Mas... já desde essa época, desde 2006, 2007, eu comecei a atuar em projetos, né? Porque eu queria ter essa experiência.
Porque é muito fácil, principalmente para quem tem certos privilégios na sociedade, se manter no local de privilégio, né? Se manter no local de dar aula nas melhores escolas, de dar aula nos melhores cursos e ter como aluno também as pessoas que são privilegiadas pela sociedade, né? Agora, quando a gente se coloca, né, de uma forma de, obviamente, aproveitar desse seu local de privilégio, mas para poder acessar outros locais da sociedade, né, isso é um caminho que não é tão fácil assim e que, no meu caso, para mim, foi muito mais gratificante. Né? Então, sim, eu dei aula em vários lugares, mas desde o início eu sempre busquei, foi um ideal pessoal, estar em projetos do terceiro setor. Assim, já trabalhei em diversos, não tem nem como citar todos aqui. Né? A Agência do Bem é o que eu estou mais tempo, né? 9 anos, mas foi isso que me buscou, me incentivou a estar nessa área, né, da música no social, trabalhando em diversas favelas do Rio de Janeiro e é muito legal isso que o Henrique falou, né? A gente passa o tempo, principalmente aqui na Agência do Bem, que eu já estou há mais de 9 anos, e você vê hoje ser convidado para recital de formatura do seu aluno na Escola de Música da FRJ ou na Escola de Música da Unirio, no Instituto Vila Lobos, lá na Unirio. Enfim, e ver tocando, ver aparecendo na televisão, ver viajando, enfim, isso é muito, muito gratificante, a gente fica emocionado. E é exatamente isso, quando fala, poxa, mas Vitor, eu fiz a faculdade por causa de vocês, porque a gente se inspirou em vocês, e alunos pedindo, Vitor, eu quero estudar regência, né? Mas por quê? Porque eu gosto, vejo você regendo, acho legal, eu quero estudar regência. Enfim, e trabalhando junto com o aluno, né? É sempre muito bom. Então a gente fica muito, muito orgulhoso disso. Então é isso. Acho que não sei se eu respondi a pergunta, mas por aí. Não, é engraçado que você falou uma coisa muito legal que eu tava lembrando aqui, que é essa coisa de hoje estar trabalhando com quem foi seu aluno, né? Hoje eu sinto isso na pele, né? Eu tenho uma grande referência, que é o Rodrigo Belchior, que é uma grande figura nesse meio social, né, de música. E foi uma das principais pessoas responsáveis pela minha formação quando eu era aluno de projeto, né? E hoje a gente é colega de trabalho e divide às vezes as mesmas funções, né? Porque, como eu falei, hoje um dos motivos de eu ser regente, né, também tem muito a ver eu ver ele reger e falar assim, caramba, o cara tá regendo tipo 60 pessoas assim, sabe? 60 alunos, tá fazendo o trabalho acontecer. Então eu sempre chamo muita atenção também mais para esse lado de conduzir, esse lado mais de liderança, né? De uma orquestra, né? Então isso é muito legal. Quando você vê aquela pessoa que era seu aluno, hoje é seu colega de trabalho, né? E isso falou também de estar se formando, né, e tal. A idade bate, mas bate com uma felicidade, né, exatamente. cara? Assim, você fica até feliz de ficar mais velho. Exatamente. Queria já puxar um gancho pro Thiagão, para você falar desse primeiro tópico, mas também comentar sobre os interesses. Como toda instituição tem um interesse social por trás. Aqui na Agência do Bem, a gente desenvolve o trabalho e tem a música como ferramenta para desenvolvimento da educação cidadã. E aí eu queria que você comentasse os interesses da ONG, mas também os seus interesses como músico, e aí serve para vocês também, né? Vocês são bacharéis também, são mestres. E aí, o que vocês pensam também quando vocês precisam cumprir a missão que a ONG propõe? E também, qual é o lado de vocês? O que vocês querem para esses alunos? Então, eu tenho uma mescla aí dos dois, né? Do Henrique e do Vitor aí. Né? O Vitor, ele não foi diretamente de um projeto social, o Henrique foi de um projeto social, nasceu de um projeto social. Eu não nasci diretamente de um projeto social, que eu não tinha esse nome, um projeto social, mas eu comecei a estudar música dentro da igreja, que há muito tempo sempre foi uma grande instituição de formações de músicos. Né? Hoje em dia nem tanto, porque aquela formação de banda de música e de orquestra dentro da igreja foi diminuindo. E, graças a Deus, também, eu posso falar assim, o terceiro setor tem aparecido com mais força, né? A gente vem aí, Agência do Bem, outros projetos aí dentro do Rio de Janeiro, tenho visto muitos que têm montado orquestra, formado os músicos, e tem sido muito legal, muito interessante. Eu sempre fui muito do lado da performance musical.
né? Eu sempre me dediquei a estudar e a estar no palco, a tocar, e esse era o meu maior interesse. Eu entrei esse ano dentro da Agência do Bem e tive essa oportunidade através de um colega que me convidou. E isso acendeu em mim um amor muito grande pela docência, pela educação, por dar aula, né? Você lidar com crianças e formar crianças e principalmente dentro de comunidade, né? Crianças que não têm acesso, o Estado não vai ali, de certa forma, e leva aquelas necessidades culturais, básicas e fundamentais que a criança precisa e que o ser humano precisa, e o terceiro setor e a Agência do Bem entrando com essas coisas, não só com a música, mas com a formação cidadã, entre outras coisas que acontecem dentro desse projeto, é muito legal. Eu vejo ali muitas crianças muito necessitadas. Necessitadas não só no sentido da carência, de falta de alguma coisa, mas também com problemas que envolvem o psicológico, né? E a gente vai, essa coisa de dar aula, a gente vai começando a enxergar todos esses lados. A minha maior vontade enquanto professor, enquanto dentro do projeto, é não só formar músicos, né? Porque esse meu lado da performance, esse meu lado da música, né, forte, me faz com que eu realmente aperte eles e tente fazer com que eles toquem cada vez melhor. Mas a gente sabe que nem todos ali vão ser músicos, vão ser profissionais de música, né? Mas a música, ela tem o poder de não só tornar uma criança, uma pessoa, um artista, mas também dar disciplina, fazer com que a criança entenda o que é realmente estudar, o que é dedicação, abrir portas, né? A Agência do Bem já abriu portas e abriu mentes ali dentro da música musical de uma forma maravilhosa, né? Só esse acesso de tirá-los de dentro de Itaboraí, de dentro da música musical, de dentro de Nova Cidade, que é uma comunidade, e trazê-los para a Barra da Tijuca para assistir a Nova Sinfonia, por exemplo, né? E passar nesse trânsito e tudo mais, e conhecer o Aterro do Flamengo, né? Tem muita gente ali, tem pais que não tiveram esse acesso e hoje tem. E isso abre a mente, né? Foi para mim, assim, né? Eu fui criado dentro de 4 paredes, dentro da igreja, comecei ali, e ao sair através da música, né, ir para um curso técnico, ir para a faculdade, tocar nos outros lugares, viajar para tocar, a minha mente expandiu e hoje eu sei onde eu posso chegar, né? Além do que eu já cheguei. Então eu sei aonde essas crianças podem chegar. Porque eu também cheguei, e porque o Henrique chegou, e porque o Vitor chegou, e porque o Renan chegou. E o mais legal para mim é isso, é você ver a mente das crianças e as expectativas e os sonhos crescendo e expandindo, e eles tendo esse desejo de alcançar. Porque até então, eles não sabiam nem que era possível. E a agência trouxe isso para eles, né? Isso é super legal, né? Não é só a música, não é só ensinar, não é só fazer as crianças se tornar músicos, né, ou grandes cidadãos, é fazer com que eles entendam que eles podem muito mais do que aquilo que eles vivem, né? E isso eu acho que é a melhor das coisas que a agência tem proporcionado pra gente lá. Isso daí é muito maneiro, a sensação da galera viver um sonho que nunca teve, né? Exatamente. Isso é da hora pra caramba. Vitor, quer falar alguma coisa? Então, você pediu pra falar, a gente vai falar aqui. Vai falar até amanhã. Não, mas eu acho legal isso que o Thiago trouxe, principalmente com esse olhar do oportunizar, né? Do oportunizar. Eu brinco, vou trazer já talvez uma primeira polêmica aqui. Que as pessoas falam muito em transformar, né? A palavra transformar. Outro dia eu respondi, perguntaram pra mim assim, Vitor, mas o que você acha que a música está transformando? Eu falei, gente, dá menos responsabilidade para a música, transformar é muito pesado. Por quê? Porque eu acho que a transformação é uma coisa pessoal, né? Então a gente jogar essa responsabilidade para a música, para o projeto musical, para o projeto social, nós vamos transformar a sociedade, eu acho que é um peso muito grande, né? Agora, esses projetos, essas aulas de música, elas estão oportunizando. E pra mim, é por isso que eu tô falando, eu acho que transformação é uma palavra muito pessoal. Eu posso transformar a minha vida, sair daqui, ir pra lá, sair de lá, vir pra cá, mudar o rumo das coisas. Mas nosso papel aqui, eu penso muito como
um papel de oportunização, né? Oportunizar possibilidades, outras, né? Porque já existem muitas, tem muitas oportunidades, mas trazer mais algumas oportunidades e trocas, né? E poder discutir sobre isso, falar sobre isso. Você falou que a gente traz nosso, né, para dentro do projeto. Isso é uma coisa que eu sempre falo muito, essa questão da troca. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno, quem trabalha junto comigo sabe muito bem disso. Que eu sempre brinco como regente, eu falo assim, gente, eu sou o músico menos importante daqui, eu sou o único que não faço som, né? Então, se eu sou o menos importante, não sou eu que tenho que decidir tudo, a gente tem que estar sempre trocando. Então, não sei se eu já estou até adiantando o assunto, mas, por exemplo, na Orquestra Coro Nova Sinfonia, eu não decido o repertório, quem decide o repertório são eles. Né? Eu estou ali como um músico um pouco mais experiente, porque tenho mais idade, né, por causa disso, e trago sugestões, mas isso aconteceu esse ano mesmo. Viraram pra mim, não, Vitor, não quero fazer essa música, não. Tá bom, e a gente não vai fazer. Ou então eu falar, gente, essa música não vai ser legal de fazer. E todo o grupo bateu o pé, não, a gente quer fazer essa música. E a gente fez a música e eu mordi a língua, porque eu falei, achava que não ia dar certo e deu. Né? Então, assim, essa questão da troca é muito, pra mim, é fundamental. Não, para mim não tem aula, não tem não tem prática educativa, não tem prática musical, né? Até musical propriamente dito, como na orquestra, na execução, sem ter essa troca. Então é isso que eu tento sempre trazer para dentro da sala de aula, do ensaio da orquestra e tudo isso. Essa palavra oportunizar caiu super bem, assim, é verdade isso, né? A gente não transforma a vida de ninguém, a gente está oportunizando, a gente está dando meios, a gente está fazendo enxergar. E não só eles, né? Eu acho que, na realidade, a gente oportuniza, a gente traz essa oportunidade, mas quem transforma as vidas que são transformadas são as nossas. Não sei o Vitor, mas assim, eu me transformei muito nesse ano, assim, por poder ter acesso a essas crianças, enxergar o mundo deles e aprender muito com eles. Principalmente a gente, né, que eu nunca fui de um processo social também, né? Aquela coisa, não tive essa necessidade, eu tive acesso a algumas coisas, talvez assim como o Vitor também. E aí a gente acaba não enxergando tanto esse mundo. Quando a gente entra lá, eles transformam a nossa vida de verdade, assim, sabe? A gente começa a enxergar o mundo de outra forma. E é super legal, essa palavra super cabe nessa ideia para mim. A gente estava fazendo até um jogo de palavras ontem com a equipe pedagógica, pensando em oportunizar-te, esperançar-te. Acho que a gente pode até expandir essa reflexão aqui também. Uhum. É verdade, verdade. Eu acho que... Eu gostei dessa palavra oportunizar, porque quando vocês falaram, me veio um flash assim na cabeça de como eu me transformei na música. Mas, na verdade, não é que eu me transformei, eu me permiti a transformação. E aí tem a ver com a questão da oportunizar, né? E essa, quando vocês estavam falando, eu estava aqui lembrando de uma coisa que... Eu já viajei para alguns outros estados, né? Se Deus quiser, vamos expandir, né? Atravessar o Atlântico de preferência. Quem sabe até o Pacífico, né? Vamos tentar também. Ué, a gente não tá com o polo em Portugal? Aí, ó, já é um começo, né? Já estamos chegando. Fazer uma apresentaçãozinha lá, você bora. Aí eu lembrei que boa parte das viagens que eu já fiz para fora do Rio de Janeiro, ou até dentro do próprio estado, foram oportunidades que eu tive nos projetos, sabe? Assim, que a gente chama de viagem a trabalho, né? Fui poder tocar, sabe? Então já fui a São Paulo, Minas Gerais, Brasília. Poxa, que viagem braba, inclusive. Fui para o interior do Paraná e tal. Isso tudo eu poder tocar, sabe? Então isso é muito legal de lembrar. Isso, quando se fala da oportunidade, veio tudo isso à cabeça, né? E é até aquilo que, se a gente transformasse a vida dos nossos alunos, isso quer dizer que todos os alunos que a gente tem, 100, 200, 1000, estariam na música hoje. E a gente sabe que não é assim, né? Então o que a gente faz realmente é dar oportunidade, e aí cada um segue a sua maneira, se transforma a sua maneira, né? E isso que é o mais legal, que a ideia nós temos, né? O médico que toca uma flauta, às vezes o enfermeiro ou a enfermeira que está lá fora, mas começou com a gente tocando percussão, sabe? E isso eu acho que é mais legal dessa oportunizar, né? Aí sim a parte que a gente atua de fato, né? E isso foi muito legal. Eu gostei muito dessa palavra. Nunca tinha passado a pensar dessa forma, inclusive.
Como é que vocês discutem com os alunos o repertório no sentido de que eles possam trazer para a sala de aula a vivência deles, a realidade deles? Que tô puxando isso também, e aí eu queria que o movimento fosse desse sentido, porque o Vitor fala sobre isso também na formação de plateia, que é um workshop que a gente faz com professores de escola pública. E aí queria terminar com a sua fala também, que é a sua conclusão lá sobre a formação de plateia, né? De como que a gente constrói isso, se a gente só leva o que a gente tem de aprendizado musical para a sala de aula, ou se a gente realmente faz essa troca com eles. Isso é importante, porque eu acho que o maestro, que é o nosso caso aqui, meu e do Vitor pelo menos, ele, à frente da orquestra, ele tem que ser um líder. Ele tem que entender que ele não é um chefe que ele manda e o pessoal obedece, né? Então, quando ele é um líder, é um trabalho como esse que o Vitor falou. A gente junto faz o trabalho acontecer, faz a coisa acontecer, né? Inclusive na decisão de repertório. Então hoje eu tenho a Orquestra Jovem da Guanabara, né? E como é um grupo que está começando em todos os sentidos, né? Tanto no instrumento quanto no sentido da prática de conjunto, que é a orquestra em si, eu acabo tendo que decidir para a gente poder fazer o trabalho acontecer nesse primeiro período, né? Mas a intenção é que após passar essa primeira etapa, a gente se entender como um grupo e que a gente pode decidir as coisas juntos, aí sim eu trazer uma prática que eu também gosto, que é de ser um repertório com consenso de todos, né? Que a gente realmente escolheu junto, se não as músicas, pelo menos o estilo, assim, qual estilo vamos fazer? Tal estilo? Qual temática vamos fazer? Porque eu acho que é o jeito mais fácil da gente ter todos felizes com o que está sendo executado e cientes do que vai ser realizado no período, né? Não só levar, ó, vai ser isso aqui pronto, né? Porque eu acho que quando a gente só leva e diz que vai ser isso, não dá um momento de fala deles, às vezes pode ficar um trabalho um pouco desconfortável, né? Que a gente trabalha com um grupo de alunos, de estudantes, de musicistas, que gostam de estilos diferentes, ainda mais hoje, que a gente tem cada vez mais estilos musicais. Às vezes tem crenças, né? Depende do repertório que você trabalha, a crença é um fator decisivo. Eu já tenho casos, não na nossa orquestra jovem, mas já tive casos de outras orquestras que eu trabalhei, de aluno sair por causa de uma palavra que tinha numa música. E aí não ia contra a crença dele. E ele saiu da orquestra por conta disso, sabe? Então foi um caso que faltou, assim, dar uma consultada, entender melhor o grupo que a gente tem, para evitar esse tipo de coisa, que é chato, assim, quando acontece. Que a gente não quer que o aluno saia, principalmente por conta disso, quer deixar todo mundo confortável, né, com o trabalho, sabe? Então, eu, particularmente, também sigo uma linha parecida com a do Vitor, assim, de juntos a gente decide o que acontece no escopo da orquestra, entendeu? Do repertório, do estilo que vai ser tocado, né? Mesmo que às vezes tenha uma diretriz, né, no projeto, assim, vamos trabalhar temática tal. Então, dentro disso, a gente vai decidir o que a gente vai desenvolver, sabe? Eu acho que assim o trabalho flui melhor e fica mais divertido para todo mundo, né? Lá no meu caso, eu sou professor lá de trompete e trombone e como o Paulo é um Paulo iniciante, né, eu não tenho como dar, não tive como dar essa oportunidade deles escolherem o repertório. Eu que montei, eu que conduzi para esse primeiro recital. Esse segundo recital, eu também estou estipulando um repertório, porém, o Henrique já sabe, já viu os meus alunos lá, tem alguns que já estão bem avançados para o tempo, e aí eu já estou dando a oportunidade deles. Ontem mesmo eu falei com eles, ó, vai pensando em alguma coisa que vocês gostariam de tocar, que alguns eu vou separar individualmente para que eles se apresentem individualmente. Vai ter o grupo, tem os quartetos, os quintetos, tal, os corais, tal. Mas vai ter terão alguns alunos ali que vão se apresentar individualmente, já tem essa capacidade de escolher alguma coisa, porque aí eu também entendo aquilo que eles estão tendo mais acesso, né? A minha ideia, enquanto músico, enquanto performer, é que eles têm que ter um maior acesso possível aos tipos, aos estilos, aos gêneros musicais diferentes e distintos, independente de crença e qualquer outra coisa. Porque se amanhã ou depois alguns deles se formarem músicos, eles precisarão tocar aquilo que vier a mão para tocar, né? Entrou numa orquestra sinfônica, entrou numa banda militar, vai tocar o que está escrito ali, porque é profissão e quem manda é o patrão ali, né? É o maestro e tudo mais.
Então eles têm que ter esse conhecimento dos diversos estilos, diversos gêneros musicais. Até faço às vezes com ele, a gente para ouvir jazz, choro e tudo mais. Música clássica, uns não gostam muito, pô, música clássica é chato pra caramba. Aí eu faço eles entenderem, eu pego um tema de filme lá, e aí, que filme é esse? Ah, bota lá o Jurassic Park, não sei o que, essas coisas assim. Pô, você daquele filme lá, não sei o que, tá vendo como é que é importante a música clássica? Então, imagina esse filme sem música. Seria chato pra caramba, né? Ninguém ia querer assistir um filme sem música. Então, aí eu faço eles entenderem a importância de cada gênero, de cada estilo musical. Aí, nesse segundo momento, eu já estou dando essa liberdade também, e quero dar mais essa liberdade para que eles escolham. Mas eles também têm que ter acesso para saber o escopo, né, o quão grandes são os gêneros musicais, os estilos musicais, para que eles possam escolher aquilo que eles querem tocar e até gostar de outras coisas também, né? Não viver só naquele mundo pequeno ali. Fala, Vitão, continua nossa provocação. Então, o Renan tá me provocando, porque ontem a gente já estava conversando um pouco sobre isso. Né, que a gente estava fazendo uma ação que a Agência do Bem faz, que é a formação de plateia, que é um workshop que a gente dá em escolas públicas da rede pública de ensino. E, né, eu vou chegar nessa provocação, né, que ele tá me pedindo aqui, mas falando sobre essa questão do professor, do líder, do educador, né, do regente ali na frente do grupo. Eu já tive várias discussões por causa disso, porque eu sempre discordei desse papel hierárquico, né, de uma figura acima das outras. Eu sempre falo que a gente está ali para fazer música de forma coletiva, e se é coletivo, ela tem que ser horizontal. Né? É claro que, por exemplo, como eu estou como regente do grupo, eu tenho um papel como responsável daquele grupo, mas esse meu papel ele é muito mais de mediador do que de, né, alguém com uma função mandatória sobre aquele grupo. É claro que dependendo de uma situação, de um momento, de uma emergência, de uma agilidade em decisões, essa pessoa, né, no meu caso como regente, você precisa ter uma liberdade de decisão, mas que depois, obviamente, você vai compartilhar, mas às vezes aparece. Gente, vai ter apresentação amanhã, e aí? Né? Tem amanhã, como é que a gente vai fazer, qual vai ser o repertório? Às vezes eu tenho que decidir de última hora, mas isso é raro, mas é claro que acontece. Mas é o que eu sempre falo para eles, eu falo, gente, a nossa organização aqui ela tem que ser sempre coletiva, o mais coletiva possível. Mas, ao mesmo tempo, assumindo a responsabilidade como essa figura, né, que está à frente, vamos dizer assim, do grupo, como líder, né, que eu brinco para eles e falo, gente, se deu certo, parabéns para vocês. Se deu errado, o problema é meu. Né, a gente tem que estar ali, eu sempre brinco assim, eu sou o escudo. Se deu errado, o problema é meu. Mas se deu certo, legal, que bom, parabéns para todo mundo, deu certo, as decisões coletivas deram certo. Então, é mais ou menos dessa forma que eu sempre trabalho dentro da Nova Sinfonia. Eu sempre falo com eles, falo, gente, ninguém vai subir no palco para pagar mico. É claro que às vezes a gente erra, cálculos, acontece da gente subir, deu um problema, não deu muito certo. E depois, nunca, obviamente... Né? Quem nunca, né? Exatamente. A gente está sujeito a erros. Mas eu sempre depois vou e peço as desculpas. Falo, gente, desculpa, foi um erro de cálculo, aconteceu. Mas, claro que isso é muito raro, mas já aconteceu. Então a gente sempre gosta de tomar todas as decisões de forma coletiva. Decisões de repertório, decisões de... Os próprios temas que a Nova Sinfonia... Claro que tem isso, né? A gente está dentro de uma organização. A organização tem o seu tema pedagógico, a sua estrutura, né? Então a gente vai seguindo isso. Mas dentro do que é possível para o grupo decidir, eu vou tentar levar de forma sempre mais coletiva possível. Inclusive, hoje, dentro da própria gestão do grupo, eles argumentam sobre... por exemplo, os grupos recebem bolsa auxílio. Às vezes eles vêm argumentar sobre valores, sobre data de pagamento, sobre tudo isso. Dependendo do grupo profissional no Rio de Janeiro hoje, se você argumenta isso, você está fora do grupo. Então a gente está sempre aberto para escutar, receber as críticas, avaliar, discutir todo mundo junto. Então isso é legal.
E isso, por que que eu cheguei nessa forma de trabalho, né? Não foi sempre assim. Obviamente, já tiveram vários momentos que eu cheguei com tudo pronto, falo, gente, é assim. Até porque foi assim que eu aprendi a fazer. Foi assim que me ensinaram a fazer. Olha, você é o maestro, o Deus, né? Maestro. Você vai decidir isso, você vai decidir aquilo. E foi no dia a dia que eu fui vendo, cara, não, eu não vou decidir tudo. Né? Eu tô aqui para administrar saberes, administrar conhecimentos, porque esses estudantes, eles têm suas vivências culturais, eles têm suas vivências do dia a dia, do território onde estão inseridos. Então eu tenho que saber aproveitar aquilo, até porque é uma troca, né? Eles estão aprendendo e eu também estou aprendendo. Né? Então, aos poucos a gente foi chegando nesse formato. E em cima de uma argumentação muito que eu sempre me fiz, que é a provocação que o Renan está querendo que eu faça, e que é a provocação que eu estou fazendo na minha pesquisa. Amigo, eu estava aqui comentando, né, que eu sou pesquisador, faço mestrado na Escola de Música da UFRJ, e eu falo sobre o trabalho de orquestras sociais. E a pergunta que eu sempre me faço é: a gente, nessa função de orquestra social, a gente está somando para as lutas, somando para diminuir essa desigualdade racial, social, enfim, tudo isso, ou em determinados momentos a gente também está colonizando aquela favela. A gente está levando cultura hegemônica e apagando culturas locais. Eu não tenho a resposta. Tá? Eu tô só jogando a provocação porque foi ele que pediu. Caraca, Renan. Mas assim, é uma pergunta complexa, é algo difícil de refletir, mas eu acho que, pelo menos no meu caso, foi a reflexão em cima dessa pergunta que fez com que eu mudasse a forma de fazer. Ao invés de chegar com tudo pronto e falar, gente, é isso aqui que a gente vai fazer. Até porque é fácil fazer assim. Fácil, assim, não é fácil, mas é fácil porque a gente aprendeu dessa forma, eu estou só repetindo processos. Né? Do que parar e repensar. Cara, será que o que eu estou fazendo realmente está certo? O que eu posso mudar para trazer mais o protagonismo, a voz de todo mundo que está envolvido aqui? Não só minha como maestro. Estou usando a palavra de uma forma um pouco pejorativa. Mas como maestro... E sim como um mediador de diversos saberes. Né? Então, é mais ou menos essa a provocação, mas, ao mesmo tempo, é uma provocação que eu acho válida, porque, pelo menos no meu caso, me fez mudar muito da minha forma de trabalhar. Meu ponto de vista, em relação à provocação aí, é uma provocação super interessante de se pensar mesmo, né? Mas eu acredito que dentro desse projeto aqui, dentro da Escola de Música e Cidadania, a gente não desconstrói nada, a gente não vem com uma cultura hegemônica e coloca e coloniza aquilo, não. Porque até é difícil, né? Porque é muito tempo das crianças ali tendo acesso a um único tipo de cultura, uma única informação, para que você venha e realmente ali quebre aquele ciclo e eles nunca mais têm acesso àquilo. A gente colabora com o que eles não têm acesso. Entendeu? E aí, na minha visão ali, é tentar distribuir para eles e tentar trazer para eles o maior número de informação possível, não só técnica, né, porque eu sou professor, mas musical. E aí eu volto aos gêneros, volto aos dialetos. Só no Brasil aqui a gente tem vários dialetos musicais. E aí que eles não têm acesso, que eles vão precisar ter acesso. Não necessariamente estou quebrando aquilo que eles já têm. Eles podem somar aquilo, e aí essa função de maestro que ele está inventando nova, o maestro não é assim, né? De maestro é difícil ter assim. O maestro, ele realmente o cara que decide tudo, é o diretor musical, é o cara que vai tomar as rédeas de tudo ali. Mas deixar aberto para que eles possam trazer também a cultura que eles têm já anterior a esse acesso da Agência do Bem é super importante. Mas eu não acredito que a gente coloniza, que a gente, né, separa e cria um bloquinho ali, não. A gente está trazendo mais informações que eles não têm. E aí, essa visão, de novo, de expandir, como o Henrique falou, a música me levou para vários lugares. Eu viajei pelo Brasil por conta da música. Eu conheci os dialetos musicais através da música. As outras culturas, a forma de pensar, a forma de agir, eu fui para fora do país por conta da música. Entendeu? E aí isso expandiu minha mente. Porra, não tem isso existe, eu tenho acesso, posso ter acesso a isso, caramba, pá, posso comprar isso, posso ter aquilo.
E se não fosse a música, não teria. É isso. E eu acredito que a Escola de Música e Cidadania, ela traz um pouco disso, entendeu? Não coloniza, também não gosto dessa palavra, mas é bem interessante essa questão, sim. Esse lance do colonizar, às vezes, a gente acaba fazendo sem perceber também, né? Sim, óbvio. Isso é mais uma reflexão, né? Do que a gente está fazendo aqui. Só pra complementar, isso que o Renan falou, né? Eu acho que tem coisas que às vezes são até inevitáveis. Tem dia que eu chego em casa que eu falo, mandei mal. Ser humano, E é ser normal, humano. é normal. E aí eu vou chegar no dia seguinte e falar, gente, desculpa, eu errei quando eu falei aquilo assim, eu errei quando eu pedi isso assim assado. Vamos recomeçar? Vamos, tá bom, a gente vai recomeçar. Então eu acho que isso é um processo normal. Até porque também a gente foi educado dessa forma, né? Então é muito, muito fácil a gente reproduzir coisas que aconteceram com a gente, né? Mas eu concordo com você. Eu acho também que aqui na Agência do Bem não é só fazendo um jabá, não, gente. Tá? Não, mas eu concordo. Eu acho que aqui a gente reflete muito sobre isso e a gente consegue equilibrar isso de uma forma muito, muito legal, muito interessante. Todo mundo aqui tem experiência em diversos projetos. Eu acho que outros projetos também conseguem equilibrar Sim. isso, como também tem outros que não. A coordenação pedagógica aqui faz um trabalho excelente. Faz. Muito obrigado, muito obrigado. Mas assim, como também tem outros que não. Então acho que é válido a gente ter sempre essa reflexão, até pra gente acabar não caindo num lugar de comodidade, né? E porque é isso que se torna perigoso, né? A gente vai repetindo processos, porque é cômodo, porque a gente sabe fazer, porque é tranquilo. E mesmo que de início a gente tá ali num papel legal, daqui a pouco a gente pode não estar mais, né? Então eu sempre fico me colocando nesse lugar de sempre me argumentar sobre isso. E outro dia eu estava até me perguntando, né, sobre isso, e eu acho também que é uma iniciativa que a gente consegue fazer muito em divulgações, quando a gente leva para principalmente as escolas, nas redondezas, grupos para se apresentar, às vezes a gente organiza com os polos grupos para ir na rua fazer, mas falando sobre isso de, né, a importância da que a gente traz culturas outras que não são as que estão ali no dia a dia da favela. Mas outro dia eu estava lendo um texto muito bom de um etnomusicólogo, aí eu puxando uma sardinha para o meu lado, que ele fala sobre o processo de cosmopolitização da cultura. E o que ele chama de cosmopolitização? Ele chama aquele processo de alguma manifestação cultural que vem de fora, mas que com o passar do tempo ele é tão incorporado na cultura local que em determinado momento ele é tido como local e você não consegue mais desassociar aquilo do local. E a gente pode dar um exemplo clássico aqui do brasileiro, né, que não é brasileiro, mas do funk. O funk, ele não é brasileiro, ele veio dos Estados Unidos, né? Mas chega aqui, vai passando o tempo, vai se misturando até que hoje a gente fala em funk no mundo inteiro e pensa na favela carioca. Tanto é que ganhou o nome funk carioca, né? Então isso é um processo de cosmopolitização. E aí eu estava me perguntando outro dia, tipo, esse processo é interessante, é legal, e a gente está falando que a gente está levando a música, a gente traz essa música clássica, essa música de concerto para dentro da favela. E até onde a gente está estimulando esse processo de cosmopolitização? Ou a gente está formando os músicos dentro da favela para eles tocarem fora? Né? Onde é que está a música clássica dentro das manifestações culturais dentro da favela? Né? É isso, eu acho que é um processo. E eu acho que a gente consegue fazer esse processo legal, assim. A gente tem levado música clássica para as escolas, a gente tem levado música clássica para a rua, às vezes a gente tem um evento, né? Eu também sou professor de canto coral do Polo de Vargem Grande. E na semana que vem, daqui a 2 semanas a gente vai estar se apresentando numa escola local lá em Vargem Grande com turma de canto coral, cantando tanto músicas populares, mas vai estar com Vila Lobos ali no meio, né? Então eu acho que isso é um processo, isso não é, mas será que todos os trabalhos de música em projetos sociais estão fazendo isso? Né? Acredito que não. Então quando eu falo de talvez colonizar, apagar, é isso, sabe? Será que a gente só está querendo formar os músicos para
vir para fora para alimentar as orquestras do lado de fora? Mas é assim também como você citou o funk, né? Assim como você citou o funk e esse processo de cosmopolização, né, da música, Cosmopolitização. da música, e o funk acabou sendo incorporado como o funk carioca e tudo mais, as outras culturas musicais brasileiras também foram sendo apagadas Sim. ao longo do tempo. E talvez o nosso trabalho aqui é trazer de volta, reacender isso dentro das comunidades que majoritariamente têm acesso a mais o funk do que as outras culturas. Não só música, né? Porque o processo, nossa escola de música, que também é cidadania, não é simplesmente trazer a cultura da música. Não, a gente não traz só a cultura, a gente traz outros aspectos culturais. Então, disso que tem a ver com cidadania. E isso não se trata só de música, mas eu acho que o nosso papel é não só levar a música clássica, mas levar também os outros gêneros musicais, os outros dialetos, as outras coisas que foram sendo apagadas musicalmente no Brasil, né? E a gente tem que reacender isso dentro da comunidade para que isso se expanda. Sim. Obviamente, não é um processo de transformação, né? Mas eu acho que é mais por aí. Né? Até porque a música clássica, a nossa música clássica, foi muito influenciada pela música europeia. Né? Nossa música clássica é basicamente uma música europeia. Sim. Né? A gente tem os nossos compositores aí brasileiros, Guerra Peixe, tudo mais, que dão aquela cara da música brasileira, mas a gente tem aquela muita influência da música europeia. Então, não necessariamente é uma coisa de sangue puro brasileira, entendeu? Não, e engraçado, só para fechar, né? Eu brinco sempre falando isso para os meus alunos, né? Quando a gente começa o ano, eu falo assim, gente, a gente está aqui para aprender música, ponto. Uhum. A gente não está aqui para aprender música clássica, música popular, a gente está aqui para aprender a música, de forma geral, e eu acho que é isso que a gente vai pensando. E tem, por exemplo, no trompete, né, que eu sou trompetista, dentro do mestrado eu também estudei muito sobre isso. Existia dois pensamentos, né? Entre a escola popular de trompete e a escola clássica de trompete. É como se o músico que quisesse ser trompetista erudito precisasse estudar na escola clássica e o músico que quisesse ser músico popular precisasse tocar na escola erudita. E essa questão de ensinar música, a gente ensina música, eu ensino técnica do trompete ou técnica do trombone. Porque você sabendo e conhecendo e dominando o instrumento, você vai ter a capacidade de tocar aquele gênero musical ou seguir aquela linha musical que você quer. Eu quero tocar música, eu quero ser músico popular. Cara, você tem ali a sua base técnica bem firmada, tá firme, tá bem apurado, você vai tocar o que você quiser. Então não existe essa coisa de duas escolas. Obviamente, para você tocar música popular, tocar um jazz, você tem que conhecer a linguagem. Tocar o choro, você tem que conhecer a linguagem. Mas linguagem não tem nada a ver com técnica. Não tem nada a ver com o ensino da música básica em si. Ele precisa aprender música e daí ele vai fazer o que ele quiser, de funk a música clássica. Há quem diga e há quem divida também em esse escopo da música em música boa e a música que não presta. É muito forte isso, né? É muito E forte. consegue ser pior do que a divisão de o que é erudito, o que é popular, né? Eu consegui, assim, acho que alguém acordou e falou assim, será que tem como piorar? Vai criar esse termo, Me abstenho de responder isso. Eu comecei até a mudar meu vocabulário. Chamava a música clássica de música erudita, hoje eu chamo de música de concerto. A gente vai se adequando. Exatamente, né? exatamente. Mas você falou assim, só pra gente poder concluir essa parte, eu acho que quando você traz uma indagação dessa, né, esse questionamento, que a gente não tem uma resposta pronta, ou então tem que fazer uma pesquisa para responder essa pergunta, mas eu sempre penso na minha cabeça, só de ter essa indagação, para mim quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Porque assim, a gente está refletindo sobre isso e entendendo que, pô, temos um problema aí. Como é que a gente resolve isso? Não sei a resposta, mas já vamos tentar resolver na prática, ver como é que funciona, e a gente vai mudando, né? Vai trazendo esse escopo, né? Porque por mais que a gente saiba que, historicamente, meio que tudo vem daquele centrinho europeu da coisa, né? Ao longo do tempo veio, né? Se transformando, né? Veio se adequando às regiões, né? Então, que a gente sempre fala muito, o rock tem seus traços de música clássica. Mexe, né? A gente faz uma análise e fala assim, pô, esse tema aqui do grupo tal me lembra a Beethoven, por algum motivo, sabe? Tem muita influência, né? A nossa música brasileira também, você falou né, dos compositores, fala de Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno. Nossa, tem muita influência, mas o legal é que eles trazem lá o que eles aprenderam lá fora
e tento mesclar com o que a gente tem mais forte aqui, que é a coisa das danças, dos ritmos, né? Que vem de origens africanas, né? A gente traz para cá e sofre uma influência aqui, né, um pouquinho lá do europeu, com um pouquinho da africana, e a gente vai criando o nosso brasileiro em cima disso, sabe? E isso é legal porque a gente tem nossa música de concerto, nossa música erudita brasileira também, né? Que a gente ouve e tem uma certa carinha, às vezes pelo tom, às vezes é pelo ritmo, às vezes é pela uma dança que trouxe, sabe? Eu mesmo, recentemente, por um edital que eu ganhei, eu fui fazer uma pesquisa que ia fazer uma música só com temas de danças africanas, né? E aí eu me vi descobrindo um movimento, uma dança que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Marabaixo, e fui pesquisar. Eu descobri que tem toda uma história, né? Desde que vem lá, não lembro do país, mas lá do continente africano, e que ela se concentra hoje na região do Amapá. E aí aqui eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar disso, sabe? Mas a coisa que você falou, né? De se trazer, resgatar essas culturas, porque é um movimento que está se desfazendo, que está ficando muito restrito àquela galerinha lá no interior do Amapá, sabe? E então, eu acho que nossa missão aqui é justamente isso, fazer esse resgate esses estilos, dessas danças, né? Porque uma coisa legal que a gente tem no Brasil é que muitos dos estilos que a gente utiliza tem uma história geralmente forte por trás, né? Veio de algum lugar e geralmente é uma história que vale a pena ser pesquisada, né? Como a gente vê hoje vários doutores pesquisando sobre funk, o nosso funk carioca, sabe? E aí trazendo paralelos incríveis assim que voltam lá atrás no tempo e falam assim, caramba, sabe? O funk veio daqui então. Então isso é muito legal. E tem uma história potente por trás, sabe? Então acho que a nossa missão, quando se traz uma negação dessa, né, Vido? Se a gente fala assim, pô, se a gente tem essa negação, a gente está no caminho certo, a gente está refletindo sobre isso. E nesse ponto eu fico super feliz, porque a gente já vai entender que não é só trazer, no nosso caso, que a gente já vem de uma outra escola, né? O que a gente aprendeu de uma forma mais engessada e tentar aplicar custe que custar em cima da criançada que está numa outra época, né? Outra vida, e hoje é tudo muito mais o acesso, né? As informações é tudo muito mais quase que imediato, né? Então a gente sempre tem que trazer de um jeito mais lúdico, mais interativo, né? E aí eu trago até outro questionamento, né? Quem de vocês já ouviu a frase, teoria musical é chato? Né, dos nossos alunos. Toda semana. Toda semana. E a gente fala assim, meu Deus, como é que foi a teoria musical ficar interessante, né? E a gente tem sempre esse desafio de deixar a teoria musical interessante, que a gente sabe que é super importante pro desenvolvimento deles, mas que a gente aprendeu de um jeito que era engessado lá atrás, né? Eu adoro teoria musical, mas eu confesso, eu aprendi de um jeito muito engessado que se eu não gostasse, eu não teria aprendido nada. Só que hoje são outros tempos e a gente tem que se reinventar para fazer o nosso papel de educador musical, né? E fazer com que eles aprendam e não esqueçam aquele conteúdo, né? Que é outra coisa dessa época que a gente vê hoje tudo muito imediato, né? Que qualquer coisa você esquece se você não pratica, né? Então vem muito daí também. Vocês estão diretamente ligados às nossas orquestras, né? A Orquestra Coro Nova Sinfonia, que é a OCNS, ou para os mais íntimos é a OCNES, e a Orquestra Jovem da Guanabara, a OJG. E vocês estão sempre envolvidos nesses processos de avaliação dos alunos, desse processo dos alunos passarem para a orquestra. A gente está sempre falando aqui, a gente falou basicamente sempre do acesso do aluno, quando ele consegue realmente conquistar esse local, esse lugar de destaque, consegue acessar uma universidade e tal. E aí o Thiago também estava lá na banca, observou toda a galera. E eu queria saber de vocês como é que vocês lidam com os alunos que são reprovados nesses processos seletivos. Em sala de aula, quando é que vocês reencontram esses alunos. Queria ouvir de vocês aí, como é que vocês lidam com frustração ou às vezes baixa autoestima. Então, eu tive lá 14 alunos meus que fizeram a prova, né? 5 foram selecionados, estão lá com o Henrique, e o resto não. Como eu lidei lá, primeiro eu vou explicar como eu fiz o trabalho de preparo deles para o dia da prova. Eu selecionei alguns alunos que estavam mais avançados para fazer a prova da Orquestra Jovem Guanabara. A gente separou o repertório, entreguei, expliquei e tudo mais. A gente praticou dentro de sala de aula. Teve um processo técnico
da leitura da música, de ensiná-los a estudar, porque tem uma grande dificuldade hoje em dia também por conta do imediatismo, né? Tudo é para agora, né? Celular, para TikTok, aquela coisa toda. E aí eles têm muita dificuldade em saber como estudar mesmo, ter aquela paciência de chegar ao objetivo final, né? Regularidade do dia a dia. Fiz esse trabalho e também preparei e fiz uns simulados com ele. A minha visão, porque eu venho dessa escola, né, da performance e tudo mais, de preparo para recital, de preparo para provas, concursos e tudo mais. Já fiz muito, já bati muito a cabeça também de não entender que não é só música o processo de preparo técnico é a base, é o básico. Você tem que tocar o que está escrito, você tem que ler, você tem que estar afinado, você tem que estar no ritmo. Isso é a base. Mas e o processo psicológico de uma audição? Porque quando você está numa audição ou numa prova qualquer, você se coloca numa sensação, você se coloca numa situação de medo. Como é que seu corpo funciona? Ele está querendo se defender. Então você começa a suar, seu batimento cardíaco sobe, sua musculatura fica mais enrijecida, porque seu corpo ele entende que você está em perigo. E se você não tem esse costume, se você não acostuma a sua mente a entender esse processo ou não pratica desta forma, estando nessa condição, no dia da prova vai ser algo novo e você vai ter mais nervoso de até não conseguir tocar, de parar, de ficar em estátua, né, como já aconteceu comigo. Então, o que eu fiz? Preparei, fiz simulados, montei banca no polo com os professores, com assistente de polo, tal. Chamavam um por um, vai lá na frente, como é que faz isso e tudo mais, ficavam nervosos. Outros erravam, então, para eles entenderem o processo. Então, para os meus alunos foi até fácil a audição, porque eu preparei eles para isso. Agora, posterior, né, aqueles que não ganharam a audição e não passaram, óbvio que tiveram frustrações, teve gente que queria parar. Enquanto partida, também teve gente que não queria fazer audição, porque ele tem TDAH, ele tem uma dificuldade de socialização, a música está ajudando eles pra caramba, ele lá, a mãe dele agradece sempre, porque principalmente na pandemia ele ficou muito trancado, e aquela coisa, é só celular, computador e não socializa. A música está fazendo com que ele começa a socializar mais e tudo mais, está convivendo mais com as pessoas. Mas teve gente que pensou em desistir e tudo mais. Mas é um processo. Eu participei de várias bancas, eu já fiz muitas provas, perdi muitas, ganhei pouquíssimas. É assim. Enquanto mais você vai fazendo, a prova não se faz para você ganhar. A prova se faz até você ganhar. Entendeu? Eu aprendi isso na vida. Então é um processo que você vai acostumando com aquela situação, vai entendendo mais, para chegar uma hora que você vai estar super preparado, não vai ter com quem concorrer, você vai ganhar aquela prova. Então, eu conversei com eles, né, que não pode ter essa moleza, tem que ter resiliência. A primeira palavra que eu escrevi no quadro foi resiliência. E fiz eles entenderem, buscarem. O que significa resiliência? Porque hoje em dia as pessoas andam um pouco sem resiliência, musicalmente falando. Meus colegas, né, de alunos musicais, eles não têm essa paciência de aprender e não querem tomar não, sabe? Eles têm o medo do não. Aí, não desiste, porque é tudo muito rápido, né? É tudo muito para hoje. Aí, se aquilo não funciona, eles não querem insistir naquilo para poder aprender e chegar lá. Vou tomar outro caminho, vou por aqui, sabe? Aí desiste, aí, ou seja, não aprende nada. Você não está preparado para nada. Então, o meu processo de conversa com eles foi esse, óbvio, não deixá-los desistir e fazer entender que vão passar muitas vezes por isso, musicalmente e não musicalmente. Que aí eu preparo, minha ideia ali é não só prepará-los para audições musicais, mas provas posteriores de que eles vão fazer para qualquer outra coisa. Entrevistas de emprego. Mas não interessa que tem 8 anos, 9 anos, 10 anos. Não, na minha cabeça, eles têm que começar a entender desde agora. Porque daqui a pouco, com 15 anos, 16 anos, 17 anos, para fazer a prova para a universidade, essas coisas vão ser muito naturais para eles. Eles não vão desistir fácil. Porque não é fácil a vida, entendeu? A gente já passou por muita coisa. Eu já, para chegar onde eu cheguei, conquistar emprego e tudo mais, tocar fora, fazer bolsa, ganhar bolsa, viajar para fora, eu tive que passar por várias coisas, me expor muito, sabe? Me expor muito. É ruim? Dói. Mas, o resultado é bom, sabe? Mas não pode parar, tem que ter essa resiliência. O meu processo com eles é esse, sabe? Pode ser um pouco duro às vezes. Eu até me acho um pouco duro às vezes nesse sentido,
mas funcionou comigo e eu acredito que funciona com eles também. Rapaz, então tá explicado que eu sei que eu tive um trabalho para avaliar os metais de Itaboraí. Eu falei, gente, todo mundo tirou nota alta, como é que eu vou fazer pra poder selecionar aqui? Eu sentei com a produção e aí ficou a gente avaliando. Todo mundo com nota igual no final da média. Falei, tá, vamos avaliar porque a gente tirou nota de, acho que leitura igual. Aí eu falei, pô, vamos pegar então a parte de comprometimento igual. Eu falei, cara, não é possível, tem que ter uma coisa diferente. Teve um caso, se não me engano, foi de trompete, que a gente teve que pegar por ordem alfabética pra poder saber quem ia entrar. Porque foi todo mundo tipo assim, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eu falei, cara, não é possível. Tá explicado, continua. Não, Quando fora, tá bom, fora, tá dando certo, fora, continua. fora a outra menina lá do outro polo lá que não quis fazer a prova, ficou com medo de entrar, tava chorando porque tinha cara de mal, né? Não, pois é, teve isso também. Então isso me deu esse Thiago me deu um trabalho com os trompetes que, nossa senhora, foi difícil, cara. E a ordem alfabética é tipo assim, é o requisito extremo, assim, cara, não tem jeito, não tem que pegar a ordem alfabética, sabe, assim, foi muito louco essa parte. Mas o pessoal, assim, isso quer dizer, o pessoal é muito talentoso, assim, realmente o pessoal tirou excelentes notas em todos os quesitos, a gente viu, assim, como esse trabalho prévio é importante na prática pra galera, porque realmente eles vão mais confortar, eles chegam lá e tocam tranquilamente, sabe? E isso foi muito bacana de ver no dia das audições da Orquestra Jovem da Guanabara, porque eu quis me colocar num papel de não estar na banca, né? Porque eu sou maestro de lá. Então o que eu fiz foi, sem me identificar diretamente da minha função, tá acompanhando a galera justamente quebrando o gelo, né? De quem estava ali fora, que a maioria estava na primeira audição, estaria naturalmente nervoso. Isso eu achei muito maneiro. E aí, então você ia lá fora, conversava com eles um pouquinho, brincava um pouquinho, entrava na sala, explicava, ó, só vai e se diverte. Você já a dificuldade você já passou. Primeiro, foi estudar o repertório, pegar aquele trânsito, né, que é chão, né? A maioria deles é um chão. Você pegou um engarrafamento? Vai falar assim, ah, não. E aí, então tá moleza. O pior já passou. Não pegou engarrafamento, tá tudo certo. Então chega aqui agora, vai ser assim, assim, assado, tá bom? Toca e tá tudo certo. E aí você via que esse pouco contato que a gente tinha previamente, muito deles já dá uma relaxada, né? Quando chegava na sala realmente para poder ver a banca e tal, no dia da audição. E eu acho que uma coisa que me marca muito é ver depois, quando a gente foi se apresentar, né? O pessoal que foi selecionado, quando eu falei que era maestro, a pessoa falou assim, gente, você é o maestro? Eu falei, sim, eu era o maestro. Só que se eu me identificasse para vocês, ficam mais nervosos ainda. Então, a minha intenção é justamente quebrar o gelo e para vocês se divertirem um pouquinho com esse momento, que é muito legal fazer uma audição, que é quando você vê na prática o quanto você está evoluindo com um determinado trabalho, sabe? E é uma experiência. E aí, os que não passaram, eu vou chamar de reprovados porque, para mim, os reprovados é que tiraram nota baixa. E eu acho que a gente teve pouquíssima nota baixa, para não dizer talvez um ou dois. A maioria, então, de um modo geral, dentro do que a gente avaliou, tiveram notas muito boas, assim, né? De média, nos quesitos que a gente avaliou. Isso foi muito legal. Então, os não selecionados, né? Eu procurar também falar assim, olha, independente do que aconteça aqui, o mais importante é a experiência, onde você já chegou. Você está vindo fazer uma audição para poder entrar com uma orquestra. Então, se não for agora, você pode ser em outro momento. Mas você guarda essa experiência, estão tentando dar uma amenizada, que a gente sabe, né? Como o Thiago falou, nem sempre que a gente faz uma prova, quer dizer que a gente vai passar. Né? Por diversos fatores. Às vezes você fez uma excelente prova, mas teve uma abençoada que foi um pouquinho melhor do que você e passou, porque eram menos vagas, né? E a nossa orquestra era assim, ao mesmo passo que a gente tinha vaga para, sei lá, 20 violinos, nos metais era coisa de, às vezes, duas vagas para 10, 15 fazendo a prova. Então, naturalmente, não ia passar todo mundo, né? E não é quer dizer que você foi mal. Só que naquele momento, alguém foi um pouquinho melhor do que você. Então, fala de um jeito que incentive, né, o pessoal a continuar estudando e, num outro momento, fazer novamente poder ser selecionado, sabe? Isso eu acho que é mais legal. A gente sempre está tratando com eles de uma forma de incentivá-los a continuar, né? Como você falou, né? Eu lembro que eu fiz prova para a Guarda de Itaboraí há 300 anos atrás. Foi a primeira audição que eu fiz. Já cheguei caí de paraquedas nos piores cenários, né? E passei um perrengue que eu não sabia tocar dobrado. Eu fui tocar, eu toquei. Deve ser lento, né? O cara, não, é aqui, ó. Falei, vixe, vai sair não. Vai sair. Mas, tipo assim, depois daquilo, acho que foi um baque muito grande, né? Que eu também não sabia levar, não. Eu falei, peraí. Não, não é assim que a banda toca, então vamos lá. Não passei, então vou estudar, vou correr atrás, né? Pra poder um dia estar preparado, sabe? E assim eu fui. Então a gente. Mas você falou, essa coisa do imediatismo faz com que os nossos alunos, às vezes, não tenham esse tempo de refletir e falar assim, tá,
Então tem que estudar mais. Fala assim, caramba, não fui mal. E aí, às vezes, o que falou, abandonar, ou então, infelizmente, tem uns casos mais graves, entrar até num quadro depressivo, né? Que pode acontecer, infelizmente, sabe? Então, acho que nós, como educadores, a gente tem que estar sempre. Temos que estar sempre observando esses alunos e aqueles que a gente conhecer e saber que pode ter um quadro, às vezes, um pouquinho mais grave, tentar já encaminhar para o lado do incentivo, né? Não deixar nem se perder em seus pensamentos, sabe? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, o que a gente puder prevenir, ao invés de remediar, eu acho que é super importante nesse tipo de trabalho, sabe? Bem, na verdade só vou complementar um pouco o que vocês já falaram, assim, eu acho que também por estar no papel um pouco, papel duplo, né, tanto como regente quanto como professor de polo, eu, eu acho que é muito importante, talvez o papel mais importante seja o papel prévio, né, porque você está preparando aquele aluno, aquela aluna para estar naquela exposição. É uma exposição, é isso que o Thiago falou, é um momento de tensão, de medo, de tudo isso. Então, eu também costumo fazer simulados na sala de aula, puxar eles. Eu gosto como canto coral, né? Eu gosto de fazer quando a gente divide em vozes, sei lá, o canto coral está em 2 vozes, então eu pego um de cada voz para cantar junto na frente. Da dividido a 3, eu pego 3 vozes, 4, faço quarteto ali na frente, e eles mesmos se autoavaliando. Isso são formas de já começar a botar eles para se acostumarem com essa exposição, fazendo outras apresentações. Então, acho que é um processo que, como educador, e sabendo que os nossos alunos e alunas vão passar por aquela exposição, a gente vai ter que ir preparando, e preparando também para ganhar o não. Eu até brinco, né? Eu falo, gente, o não vocês já têm. Tenta o sim, mas também se não conseguir, o máximo que vai acontecer é continuar como está agora. Né? Não é o fim do mundo. Continua como está agora e vai. E depois a gente vai continuar correndo atrás para uma próxima. Eu gostei muito do que você falou, né? De, tipo, eu não faço a prova para passar, eu faço a prova até passar, né? E então acho que esse é o processo. Por isso que eu sempre falo da importância do papel do professor e da professora para estimular os alunos e alunas para estarem nesses grupos. Eu acho que isso é fundamental, porque eu já vi alunos e alunas que, num olhar de fora, você para ali, vê tocando, vê cantando, e você tem certeza que aquela pessoa está preparada. Mas aquela pessoa nem se inscreve para fazer a prova. Por quê? Porque não tem o estímulo e não tem o trabalho do medo, de tudo isso, dentro da sala de aula. E aí, às vezes, um professor, uma professora fala assim, mas cuidado. Só de falar cuidado que talvez você não passe, isso às vezes já desestimula, né? A gente tem uma regra de idade na Nova Sinfonia, 12 anos de idade. Por N motivos, questões de viagem e tudo isso. E eu, por exemplo, tenho alunos com menos de 12 anos que estão se encaminhando para o momento que tiver ter o nível para passar e tal. Alguns desses alunos eu convidei para fazer a audição, mesmo avisando para eles que eles não iam passar. Mas não é que eles não vão passar, é porque eles não têm idade ainda para entrar no grupo. Então, sei lá, tem 11 anos. Mas falei, faz por experiência. Você não vai entrar. Porque existe existe uma regra que é uma questão, né, que é importante essa regra, mas é uma forma de você já se acostumar com aquilo. Então faz, né? Foi bem, eu vou trazer a sua avaliação, porque eu também acabo estando na banca, vou trazer a sua avaliação, vou falar, olha, isso aqui foi muito bom, isso aqui você tem que melhorar, porque isso já te prepara para o ano seguinte. Então é esse trabalho, esse estímulo, isso tudo que é fundamental, esse trabalho dentro de sala de aula. Gente, como tudo que é bom dura pouco, a gente vai se encaminhando aqui para o nosso final. Tudo que é bom é do bem. Exatamente. A gente vai se encaminhando para o nosso final aqui. Eu preciso fazer os agradecimentos finais aqui a toda a equipe que se mobilizou aqui para isso aqui acontecer. Guilherme, que está aqui com a gente, está comandando aí toda a arte. Milena, que está fazendo todo o social media aí. Nossa coordenadora Monique também está aí. Um agradecimento especial ao fundador Alan Maia, que cedeu a sala
Pra gente. Fizemos uma bagunça aqui na sala dele. Mudamos tudo de lugar, tiramos o sofá. E a gente se encontra numa próxima. Tinha muita coisa ainda para falar. Estamos com pouco tempo hoje. A gente vai ter um próximo encontro. E os professores também que quiserem vir, a gente vai estar sempre convidando a galera aí. A gente vai pensar em outras temáticas também para a gente discutir, para a gente abordar. E encontro vocês na próxima, gente. Acho que eu não esqueci de falar mais alguma coisa. Ah, sim, esqueci sim. Essas canequinhas, vocês estão vendo aqui as canequinhas maravilhosas. Isso daqui a gente vai entregar de presente para vocês. Uhul! Com participação aqui do podcast. Vou tomar Sabia, café, Milena. tava querendo já desde o início. Eu tenho uma pergunta, cada vez que eu vi alguém uma, Olha só, Aí você hein? traz a sua quando você voltar. Então, mais um motivo aí para vocês participarem. Ganhar uma canequinha com muito amor, muito afeto, né, não é? É isso, gente. Até a próxima. E ficamos aqui. valeu. Valeu, gente. Isso, gente. Parabéns pra nós.